paz do Senhor a todos os irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui mais um dia nesta plataforma para vos trazer esta celebração ao nosso grande e amado Deus. Antes de começarmos a louvar o nome do Senhor, eu gostaria de orar por isso. Se tu puderes, fecha os teus olhos aí em casa. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Pai, por cada um que aqui está, Senhor, e por cada um, Senhor, que está a assistir, Senhor, esta gravação, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque Tu és bom, Senhor, e porque Tu tens estado, Senhor, connosco todos os dias da nossa vida, Pai. Tu não nos tens abandonado, Tu não és, Senhor, mentiroso. Por isso, Senhor, Tu cumpres a Tua palavra que diz que jamais Tu abandonas um filho que Te ama, um filho que Te segue, Pai. E nós queremos ser esses filhos, Pai, que Te seguem, que Te amam, Pai, e que não negociam, Senhor, a Tua glória, a Tua graça sobre nós, Pai, o Teu grande sacrifício feito naquela cruz, Pai. Senhor, Te agradecemos, Pai, porque podemos louvar o Teu nome, Senhor. Tu, Senhor, nos convenceste a isso. E hoje nós podemos saber a verdade sobre Ti. E nós podemos conhecer o verdadeiro amor através do Teu Filho amado, Deus. Te agradecemos, Pai, porque é com grande alegria que nós queremos transmitir, Senhor, esse amor, Pai, essa paz, Senhor, que excede todo o entendimento, Senhor, que está sobre aqueles que creem em Ti, Pai. Obrigada, Deus, por todas as coisas. Te entregamos essa celebração nas Tuas mãos, Pai, e que Tu possas trabalhar nos corações e nas mentes de quem nos ouvem também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltamos Teu nome com coração de louvor. Exaltamos o Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos Teu nome com coração de louvor. Exaltamos o Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos Teu nome com coração de louvor. Exaltamos o Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos Teu nome com coração de louvor. Exaltamos o Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos o Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Amém. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por teres sido o nosso auxílio, Senhor. Tens sido a nossa força, Pai. Tu tens sido o nosso alicerce, Senhor. Tu és, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos para continuarmos em pé e para continuarmos a prosseguir, Senhor, nesta caminhada, Pai. Te agradecemos, Pai, porque Tu não nos deixas sós, Pai, nem dependes da nossa capacidade, mas pelo contrário, Tu usas-nos, Deus, através do Teu grande e poderoso poder, Pai, para fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer, Senhor, no nosso natural, Pai. Te agradecemos, Pai, porque Tu és, Senhor, realmente a grande bênção sobre a nossa vida, Pai. Amém, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Governa os céus e a terra, quem mais é rei em todo lugar.
mais traz luz sobre as nossas terras. Somente um santo Deus. Quem mais é digno de toda a glória? Quem em esplendor brilha mais que o sol? Que o outro reino governa em justiça. Somente um santo Deus. Venham, contemplem o único e santo. Louvem para sempre o único e santo Deus. Adoremos o santo Deus. Quem há quem seja mais glorioso? Quem mais consegue os mortos erguer? Que outro nome existe invencível? Somente um santo Deus. Venham, contemplem o único e santo. Louvem para sempre o único e santo Deus. Adoremos o santo Deus. Venham, contemplem o único e santo. Louvem para sempre o único e santo Deus. Adoremos o santo Deus. Quem mais me salvou do meu pecado? Quem mais o seu próprio Filho deu? Que outro Deus nos quer como filho? Somente um santo Deus. Somente um santo Deus. Venham, contemplem o único e santo. Louvem para sempre o único e santo Deus. Adoremos o santo Deus. Venham, contemplem o único e santo. Louvem para sempre o único e santo Deus. Adoremos o santo Deus. Adoremos o santo Deus. Adoremos o santo Deus. Amém? Que nós possamos contemplar esta graça que nos alcançou, este Deus, o único Deus que quis que nós fôssemos seus filhos. Nós possamos ter essa certeza dentro do nosso coração e possamos estar alegres por causa disso. Porque Ele não nos escolheu simplesmente para sermos servos, Ele escolheu para sermos filhos íntimos dEle. Ele escolheu para que Ele pudesse cuidar de cada um de nós e nos fortalecer na nossa fraqueza. Por isso, fica já a seguir com a palavra de Deus, que vai ser de grande bênção para a tua vida, e um grande beijinho aqui de casa. Até já. Até já. Já. Olá, muito boa noite. Mais uma vez podemos estar juntos na sexta-feira e é sempre bom nós podermos partilhar a palavra de Deus. E uma das promessas do Senhor Jesus para cada um de nós é que Ele tem prazer em nos trazer
esse encorajamento. Então que nesta noite a sua palavra ela possa fortalecer os nossos corações e trazer tranquilidade à nossa alma. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2 e lêssemos do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou dar continuidade ao estudo com que tenho feito desde o capítulo 1 e nós vamos continuar com este estudo maravilhoso da parte de Paulo para todos nós. E diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós podemos ver aqui, nestes versículos que nós acabamos de ler, podemos ver a preocupação do apóstolo Paulo quanto à necessidade da unidade da igreja. E ele reforça a importância da comunhão entre os irmãos e emprega o exemplo de Jesus. Reforça que temos que ser mais como Cristo, para que haja em nós o quê? O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Talvez o maior perigo que a igreja enfrenta é um ataque à palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre atual, ela não precisa de ser atualizada. Billy Graham, ele dizia, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Que grande verdade. E sabem, irmãos, aparentemente a igreja de Filipos enfrentou perigos de divisão e discórdias. Eu gostava que nós pudéssemos ver essa situação descrita em Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, e diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Podemos ver aqui que nem tudo era maravilhoso, nem tudo era perfeito na igreja de Filipos. Podemos ver que ocorria um grande problema de relacionamento entre duas importantes mulheres que cooperaram na implantação da igreja, Evódia e Sintique. Esse problema estava a perturbar a comunhão da igreja e estava a expor a saúde espiritual daqueles irmãos. Então Paulo, a fim de resolver esta questão, ele dirige-se a um obreiro, que nós não sabemos se foi Timóteo ou Tito, e também com Clemente e com os outros cooperadores. Ele procuraria motivar e restabelecer o relacionamento fraterno entre estas duas mulheres, com o devido respeito e com o devido cuidado, pois ele tinha uma grande estima pelo facto de ambas terem contribuído muito para o seu apostolado. Então nós podemos ver que Paulo os encorajava ao falar daquilo que passou, do seu sofrimento por amor de Cristo, nunca desistindo da sua missão. Voltando ao nosso texto de Filipenses 2, nós podemos ver no verso 1 que Paulo diz assim, nos exorta outra vez: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões. Portanto, se há algum conforto, consolação. Nós podemos ver aqui uma maravilhosa ternura nesta exortação. Estes afetos e compaixões, eles resultam de Cristo. Então a base do consolo em Cristo é o amor. Sem amor é impossível ter o consolo espiritual, porque o amor de Cristo nos constrange. Então, para Paulo, o amor que Jesus Cristo tem pela sua igreja deve impulsionar que todos vivam dignamente. Ou seja, o amor de Cristo nos constrange, no sentido que as divisões e as contendas sejam desfeitas pelo poder da união. Então, o princípio que unifica a igreja é sem dúvida a comunhão do Espírito no corpo de Cristo. A comunhão no Espírito Santo, ela anula o individualismo. Por isso, com a ajuda do Espírito, nós podemos superar todas aquelas atitudes que roubam a humildade,
que roubam o amor e o relacionamento saudável entre os irmãos. Sem dúvida que havia uma grande relação de afeto da parte da igreja para com Paulo e, reciprocamente, Paulo demonstra o mesmo amor e carinho por aqueles irmãos. No verso 2, diz assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então nós podemos ver que Paulo os exorta para que tenham uma unidade sincera e não egoísta e que experimentem o mesmo gozo, que produzia um sentimento de segurança e de esperança, de que realmente esse gozo resultaria no gozo da vida eterna. Depois de encorajar a igreja em Filipos a perseverar no Evangelho, o apóstolo começa a tratar da unidade dos crentes. Faço uma pergunta nesta noite. Como é que a igreja mantém a unidade se os seus membros forem egoístas e contenciosos? Sem dúvida que este foi o desafio do apóstolo Paulo em relação aos filipenses. Então, para iniciar o argumento em favor da unidade cristã, o apóstolo ele utiliza palavras carregadas de sentimentos afetuosos, como nós vimos nestes 2 versículos que acabámos de ler. Então, estas palavras opõem-se radicalmente ao espírito preconceituoso e soberbo que predominava em alguns grupos da congregação de Filipos. Consolação de amor, comunhão no espírito e entranháveis afetos e compaixões. Então, nós podemos aqui ver que, sem dúvida, Cristo é o assunto fundamental dos filipenses. Por isso, a sua experiência deveria consistir na consolação mútua, no amor de Deus, na comunhão do Espírito Santo, refletindo sempre a compaixão dos crentes entre si. No mesmo amor, no mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então, meus irmãos, quando o afeto sobrevém na comunidade, nós temos condições de viver a unidade do amor do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que Paulo ele estimula os filipenses a se amarem uns aos outros, porque todos têm recebido este mesmo amor da parte de Deus. Nós vivemos numa sociedade tão individualista, que é comum ouvirmos linguagens como estas. Eu ouvi isto muitas vezes. Cada um por si e Deus por todos. Mas o ensino de Paulo desconstrói tal ideia. O apóstolo convoca os crentes de Filipos a buscar um estilo de vida oposto ao egoísmo e ao partidarismo dos inimigos da cruz de Cristo. Nós podemos ver o que é que ele diz no verso 3. Ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por quê? Por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, no lugar de prepotência, deve haver o quê? Humildade. No lugar de autossuficiência, tu e eu, nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. No verso 4, Paulo adverte: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós podemos ver que um dos ensinos principais do Evangelho é: ama o teu próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos importantes: amamos o Senhor acima de todas as coisas e depois amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para a sua edificação, para a edificação dessa pessoa. Assim como Cristo também não agradou a si mesmo. Nós podemos ver isso em Gálatas capítulo 6, versículo 2. O apóstolo Paulo ele diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Lei que Cristo não apenas estabeleceu, mas exemplificou em si mesmo. Outra passagem, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então nós podemos ver aqui o exemplo maior, o exemplo de Cristo. Então o exemplo de Cristo, meus irmãos, deve ser seguido. É melhor então nós pensarmos e cuidarmos, primeiramente, dos interesses dos outros do que os nossos interesses. Então o importante para Paulo era, sem dúvida, não envergonhar o nome de Cristo e trilhar o caminho do Senhor Jesus.
que muitas vezes foi de sofrimento. No verso 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Faço outra pergunta nesta noite. Se os filipenses são exortados a apresentar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de que maneira Jesus demonstrou esse sentimento? Dá para pensar nesta pergunta. Jesus o demonstrou ao humilhar-se e ao tornar-se homem, ao humilhar-se e assumir a forma de servo, ao humilhar-se e submeter-se obedientemente à morte e morte por cruz. Este verso 5 expõe de modo especial e apropriado à encarnação de Cristo, que é a manifestação do amor de Deus, do amor divino pela humanidade. Então, a exortação de Paulo é para que a Igreja tenha o mesmo sentimento, tenha a mesma atitude de Cristo Jesus. Então que tu e eu, que cada um de nós, possa desenvolver uma relação de comunhão entre os irmãos. Não é uma imposição, é um estilo de vida. Participar do seu corpo e fazermos parte desta grande família. É um desafio para todos nós. Às vezes procuramos tanto os defeitos dos outros e não olhamos para nós mesmos. Quantas vezes pensamos primeiramente em nós e depois de nós estarmos satisfeitos e felizes na nossa capacidade humana, nós pensamos nos outros. Paulo exorta-nos a não sermos assim, a sermos pessoas que se preocupam em agradar a Deus e a amar o meu próximo. Nesta noite, desafio cada um de nós a termos o mesmo sentimento demonstrado por Jesus, o sentimento de tudo fazer por amor a Deus. Tudo aquilo que tu faças, tudo aquilo que eu faça, possa ser para glorificar a Deus. Seja um copo com água a alguém necessitado, seja um pão, seja um pagamento de alguma coisa, seja um pedido de oração, seja simplesmente um abraço, que tudo aquilo que nós possamos fazer por amor a Deus. Sabes uma coisa? Tu, a Igreja, é a resposta de Deus para o mundo. E é importante amar a Igreja, é importante nós abrirmos mão do egoísmo, abrir mão dos nossos interesses, das nossas capacidades, do nosso intelecto, daquilo que eu acho, para dar lugar ao interesse maior, que é a Igreja de Cristo Jesus. Jesus morreu por nós, Jesus morreu pela sua Igreja. Hoje somos noiva, amanhã seremos esposa. Então, que enquanto estás aqui nesta peregrinação, nesta terra, que tu possas, sim, acima de tudo, agradar ao Senhor e seguir estes exemplos maravilhosos de integridade, de compromisso, de zelo para com Cristo e uns com os outros. Igreja é isto, meus irmãos. Ser família é ter o mesmo propósito. Ser família é amar como Jesus nos amou, dando, se for possível, a nossa vida pelo nosso irmão. Que tu e eu, que nós tenhamos o mesmo propósito em fazer Deus conhecido e amando-nos e suportando-nos uns aos outros. Nesta noite, eu gostava que nós pudéssemos orar e que tu, durante esta noite, se possível, pudesses refletir. Volta a ler o capítulo 1 de Filipenses, lê o Filipenses capítulo 2 e que tu possas meditar nestas palavras, nestes exemplos de Paulo, um homem que padeceu, um homem que se importava com a expansão do Evangelho, um homem que amava o Senhor Jesus acima de todas as coisas, um homem que, como ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é um grande exemplo de alguém que nós temos que seguir. Amém? Vamos orar nesta noite. Obrigada, Deus, porque é sempre uma grande oportunidade que temos de poder falar do teu grande amor, daquilo que tu tens feito com cada um de nós. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo daquilo que tu fizeste, daquilo que tu transformaste na sua vida. Um homem que perseguia os cristãos, um homem que matava os cristãos. Tu foste ao encontro dele e o transformaste. E ele foi um grande exemplo, foi um grande guerreiro, foi um grande homem de Deus. Pai, ajuda-nos, Senhor, a olhar para este grande exemplo e a seguir estes passos, a seguir estas exortações. Pai, nós sabemos que a Igreja é o corpo de Cristo e esse corpo, Pai, tem vários membros. Deus, que cada membro possa desempenhar as suas funções com alegria, sem murmuração, edificando uns aos outros em amor. Senhor, Tu és a fonte de todo o consolo, Tu és a fonte de toda a paz, de toda a alegria e nós precisamos, Senhor, do Teu amor para podermos amar,
aqueles que nos maltratam, para podermos amar aqueles que nos perseguem, para podermos exortar aqueles que de alguma maneira estão a trazer desunião ao corpo de Cristo, mas fazendo tudo, não para envergonhar o teu nome, mas para que o teu nome possa ser engrandecido. Querido Deus, dá-nos esta sabedoria. Não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria divina, uma sabedoria e um amor que vem de Ti. Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Como nós acabamos de ler, que nós sejamos, Senhor, o suporte nas fraquezas daqueles que estão, Pai, mais debilitados. Ajuda-nos, Senhor, aqueles que estão fortes, que possam suportar aqueles que estão fracos. Senhor Jesus, Tu és o autor da nossa redenção, Tu és a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas, e Tu és o cabeça da Igreja. Toma conta de nós, toma conta de cada irmão, toma conta, Senhor, da nossa casa, da nossa família, e ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti como nossa autoridade suprema, a olhar para Ti como um bom Pai que nos ama e que nos quer ver crescer na edificação, na expansão do reino de Deus. Dá-nos essa fome e sede, Pai, de Ti, e dá-nos esse desejo de ser zelosos pela casa do Senhor, pela Igreja do Senhor. Pai, que toda a comparação, Senhor, que ainda possa existir no meio, Senhor, da Igreja, possa, Senhor, cair por terra em nome de Jesus, Deus, mas que nós possamos olhar com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pai, suportar a perseguição, suportar a ofensa, suportar a dor, suportar a difamação, Pai, em prol do Teu reino, em prol de algo maior. Deus, dá-nos essa capacidade e essa maturidade espiritual de buscarmos e de dependermos de Ti em todas as coisas. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Que Deus te abençoe neste dia. Muitos irmãos já estão de férias, que tu possas ir de férias, descansar, sim, renovar as tuas forças, estar com a tua família, se assim o puderes, mas nunca te esqueças de buscar o Senhor em todo o tempo. Se estiveres com os teus filhos, se estiveres com a tua esposa ou marido, de teres o teu culto doméstico e de poderes ler a palavra de Deus, cantar, orar, porque isso com certeza vai edificar a tua família, vai edificar-te a ti mesmo e vai ser de grande bênção para quem está ao teu lado. Um grande beijinho nosso, contamos contigo domingo às 10 da manhã para podermos celebrar a vida que Cristo nos deu e podermos adorar e glorificar o nome de Jesus. Um grande beijinho meu, tchau!